Queiram abrir comigo nas Escrituras, em Mateus 21, do versículo 1 a 11. Nós estamos naquela série de Jesus, Caminho de Vida. Ou seja, eu estou a tentar trazer alguns momentos da vida de Jesus que foram não só cruciais no ministério dele terreno, mas continuam a ser ministério hoje na nossa vida e cruciais e vitais para nós o descobrirmos. Quem ele é e o que ele quer connosco hoje. Então este é um momento da vida de Jesus em que ele entra para a sua última semana de vida terrena, de seu ministério terreno, e ele entra na cidade de Jerusalém, onde ele é aclamado rei, e o título, se eu pudesse chegar aqui um título, é a entrada triunfal. O rei servo. Este rei não é um rei pedido pelo povo, um rei servo. Este rei não é um rei à medida da mentalidade de um povo. E deixem-me dizer o seguinte: este rei, a um coração não regenerado, a uma pessoa não nascida de novo, não nascida do alto, não deseja este rei na sua vida. Ok? E nós vamos ler então do versículo 1 ao 11 de Mateus 21. Diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosanna ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosanna nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Sabem, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é, à primeira vista, um momento de celebração e aclamação. É, à primeira vista, um tempo de celebração e aclamação. Há multidões com ramos, há gritos de Hosanna. No entanto, este texto que nós acabamos de ler, ele não descreve apenas um momento de entusiasmo popular, porque é aquilo que nós estamos a ler agora, um entusiasmo popular. Mas, na verdade, ele apresenta também um dos atos mais solenes e teologicamente profundos que nos custa entender e que nos custa abraçar na nossa vida. Aquilo que parece um triunfo humano é, na verdade, o início visível do caminho de Jesus para a cruz, para o sofrimento. Então Jesus entra em Jerusalém sabendo exatamente o que o espera. Não é por acaso que os evangelistas, quando estão a retratar este momento, vão buscar uma profecia que tem mais de 700 anos e que diz que hoje isto acontece para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então Jesus não entra ao acaso, ele sabe exatamente o que o espera. Aliás, ele falou isso várias vezes, em vários momentos, de forma profunda para os seus discípulos, o que o esperava em Jerusalém. Então ele sabe que vai entrar, que vai ser rejeitado, que vai sofrer e que vai morrer dali a uns dias.
Ainda assim, sabendo todas estas coisas, ele entra. Não entra empurrado pelos acontecimentos, ele não é atraído pela emoção da multidão, mas ele é em tudo e em todo o tempo conduzido pela vontade do Pai. E existe uma tensão neste texto, que está entre aquilo que o povo espera que Jesus vai fazer e aquilo que é a vontade expressa do Pai, em que vê o Filho e sabe o que ele vai fazer. Então existe uma tensão muito grande. Sabem, irmãos, esta tensão existe também na nossa vida. Naquilo que nós aclamamos Jesus e louvamos ao domingo e esperamos que ele faça, e de alguma forma as nossas orações muitas vezes ordenam o que nós desejamos e controlam a vontade de Deus para ir ao encontro dos nossos desejos. E se durante a semana nós somos frustrados porque não entendemos, ou não vimos, ou não cumprimos, ou não foi cumprida aquilo que nós tínhamos como desejo, nós rejeitamos, nós tiramos o clamor que demos, tal e qual como esta multidão. Então existe uma tensão muito grande neste texto que nós temos de aprender a entender se ela está presente na nossa vida cristã. Deixem-me dizer-vos assim, de uma forma muito clara. Dificilmente, ou muitas raras as vezes, nós vamos ter sempre cheque aquilo que oramos e aquilo que recebemos. E não é porque Deus não gosta de nós, é porque Ele nos ama profundamente. E porque os seus pensamentos, os seus alvos e os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos e são muito difíceis de discernir. E esta tensão já tinha sido revelada por quem? Uns dias antes. Por Pedro. Ele teve uma admiração e uma confissão correta de quem Jesus é. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas quando Jesus lhe disse que havia esta tensão, o que é que ele disse? Não, 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 isso não te vai acontecer. Isso não te vai acontecer. Então existe esta tensão que este texto nos está a mostrar. Mas deixem-me dizer isto de uma forma muito clara, versículos 1 a 3. Jesus entra em Jerusalém em plena consciência da sua missão. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com uma missão muito bem definida. Vocês vão a tal sítio, vocês vão ver uma jumenta e o seu jumentinho, e vocês vão pegar e trazer. No entanto, provavelmente, eu acho isto extraordinário. Se nós formos a outro evangelista, vocês vão ver que há ali pessoas, os donos, que fazem questão. Oh, onde é que vocês vão? O mestre disse que nós teríamos que levar isto. Ah, ok, então levem. Jesus declara exatamente o que vai acontecer. Vocês vão a tal sítio e vocês vão ver uma jumenta e um jumentinho. Vocês vão lá e vão trazê-lo. Se alguém vos questionar o que é que vocês estão a fazer, vocês dizem isto, isto e isto, e eles vão entregar-vos aquilo que eu vos estou a dizer. Jesus sabia pormenores deste momento específico. Jesus conhece os pormenores dos momentos específicos da nossa vida. Não há nada que nós vivamos, não há nada que nós estejamos a experimentar que Jesus não saiba antes. E que Ele já determinou o seu fim, o resultado. E deixem-me dizer-vos o seguinte, Deus ama-nos muito mais do que nós a nós mesmos. Deus quer o nosso melhor. Mesmo quando isso aos olhos dos outros e aos nossos próprios olhos não é bem-vindo. Jesus determinou os pormenores. Vocês vão lá, vão fazer isto, vão-vos dizer isto, vai acontecer isto, mas vocês vão trazer. Então vão à aldeia e está diante de vós e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Não interessa quem é.
Não interessa quem está a aprender esses jumentinhos ou a quem eles pertencem. Nós não conhecemos o nome, não conhecemos a idade, não conhecemos a história, não conhecemos a ramificação política, nós não conhecemos nada destas pessoas. Aquilo que Deus ordenou, cumpre-se. Extraordinário é este Deus que nós servimos. Então Jesus não é surpreendido por nada. Nada. Jesus entra ali naquele lugar e não fica nem movido, nem constrangido por um louvor superficial. Um clamor superficial. Ele entra a saber que vai ser rejeitado por aqueles que agora o recebem. Ele entra a saber que vai sofrer injustamente. E ele entra sabendo que morrerá de forma violentíssima. No entanto, ele entra porque sabe que é exatamente esse o caminho que ele tem de percorrer para que o reino triunfe. Para que o reino seja estabelecido. Para que ele seja verdadeiramente aclamado Rei e Senhor. Para que nós pudéssemos realmente ter um reino, pertencer a esse reino. E não termos só um rei, mas termos um pai. Jesus fez tudo de forma pormenorizada. Então a cruz não é um resultado de um erro de cálculo. A cruz para a qual Jesus se aproxima, ela é um cumprimento exato do plano de Deus. Esta redenção que está na cruz, ela não nasce de um clamor humano. Ela não nasce de um projeto humano. Ela não nasce de um clamor político. Vem e salva-nos dos romanos. Ela não nasce da rejeição humana, nem do clamor popular, mas da vontade soberana de Deus. Glória a Deus por isso. A redenção não está determinada por causa do tamanho do grito hosanna, nem do entendimento de quem o clamava e aclamava Senhor e Rei naquele momento, mas ela estava dependente somente da vontade soberana do Pai. E isso é extraordinário, porque esta é a aplicação para nós hoje. O reino de Deus não avança segundo as expectativas humanas. É tão bom saber disso. Porque muitas vezes nós podemos ficar aflitos. Ouçam, nós temos de dar graças a Deus porque a parte da Igreja de Cristo aqui neste lugar não é perseguida. Lembrem-se, nós de vez em quando fazemos a oração pela uma parte da Igreja que está a sofrer perseguição. E graças a Deus que o reino não avança por causa das expectativas humanas. O reino avança sempre que se submete à vontade de Deus. Não tem a ver com o reconhecimento público ou da aprovação social ou do tamanho, da forma como nós medimos o que é o sucesso da igreja. Não é por a quantidade de pessoas que participam num lugar de culto. É pela qualidade da obediência de um número indeterminado de pessoas que se submetem à vontade do rei desse reino. Então o sucesso da igreja não está na quantidade de pessoas que se reúnem para um mesmo culto. Está na qualidade da obediência de um número indeterminado de pessoas que se submetem ao Pai. No meio daquela multidão, uma pessoa se submeteu à vontade soberana de Deus. E deixem-me dizer o seguinte, porque a gente agora pode estar a distanciar um pouco desta multidão que está a aclamar Jesus mediante ou com expectativa daquilo que podem lucrar com este rei. Mas deixem-me dizer o seguinte, não nos distanciemos, porque nós estamos refletidos também naquela multidão. Quantas vezes nós clamamos pelo nome do Senhor Jesus, na expectativa de que Ele cumpra com os nossos desejos, que Ele vá ao encontro da nossa vontade, mas logo,
durante um tempo em que há um silêncio e não há esse cumprimento, nós rejeitamos. De uma forma inconsciente até às vezes. Mas deixamos-nos esmorecer. Então o rei entra num triunfo redentor. Ele não entra em Jerusalém num triunfalismo humano e prematuro, superficial. Diz assim as Escrituras de 4 a 5. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Jesus entra como o rei, mas o seu triunfo não é político e, deixem-me dizer, nem é imediato e nem é superficial. Ele é eterno, mas não é entendido aos olhos humanos. A humildade ou a mansidão que Jesus entra ali não nega o triunfo. Nem nega o triunfo e pelo contrário. Pelo contrário, ele revela o tipo de triunfo que ele vem realizar. Ao entrar humildemente em Jerusalém, Cristo manifesta que a vitória do reino não se estabelece pela força humana. Nem ganha força por causa da quantidade de pessoas que assinam por baixo em relação a esse poder, em relação a esse reino, em relação a essa missão. Então a missão de Deus não está dependente da quantidade de pessoas que se comprometem com Ele. A qualidade e a quantidade, e neste caso eu vou dizer, a missão de Deus só está dependente dele. E já tem o dia marcado para a sua consumação. Assim, o triunfalismo humano é sempre precoce, porque ele não compreende a gravidade do pecado. Eu estava aqui a terminar o tempo de louvor e estava a pensar, é verdade, nós estamos a cantar sobre o Cordeiro de Deus. Quem é que no início do ministério de Jesus entendeu de forma profunda a missão do próprio Jesus? E lhe disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem foi? João Batista. Sabem o que é que ele pregava? Arrependimento. Sabem porquê? Porque ele tinha a consciência do pecado humano. Então, para João Batista, o Evangelho era uma coisa muito simples. O homem está preso, está acorrentado, está debaixo de um jugo de pecado. E não tem justiça própria para entregar ao Senhor e depende de uma justiça muito superior àquela que ele pode dar. Então ele tinha a expectativa do reino de Deus de uma forma correta. Para João Batista o sucesso não era dinheiro, o sucesso não era muitos discípulos, que até uma vez lhe disseram isso, olha, os nossos discípulos estão a sair de ti, estão a ir para Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele tinha a consciência correta do que era a missão e mais. Ele sabia qual era o tipo de sucesso e triunfo deste reino celestial. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para João Batista e muitos para nós hoje, nós devemos aprender com João Batista já. O sucesso do reino de Deus no nosso coração inicia-se pela consciência do nosso pecado e da necessidade do arrependimento. E sabe o que é que isso revela? A necessidade da cruz. Então, quando alguém quer Jesus, mas não quer a cruz, não está apenas a negar alguma parte do cristianismo ou alguma parte de Jesus, está a negá-lo por inteiro. Porque ele torna-se nosso Rei, nosso Senhor, atravessando o lugar da cruz ou o caminho da cruz. Então o que parece humilhação para muitas pessoas é na verdade o seguinte, a derrota do pecado, o colapso do poder de Satanás na vida de quem é filho de Deus. Ouça, isto é extraordinário. A derrota do pecado, o colapso do poder de Satanás e a satisfação plena da justiça divina. Ouça, o Calvário não é como muitos olharam e ainda hoje olham. Um fracasso.
O Calvário não é fracasso, é a maior vitória da história já vista. O céu vai celebrar e celebra aquilo que a terra rejeita, que a terra não entende. Por isso é que Paulo diz aos Coríntios: a cruz de Cristo é loucura para os gentios e é vergonha para os judeus. Porque eles declaravam o Messias que ia suprir as suas necessidades. Ia libertá-los de todo o reino e opressão humana. E para eles isto foi uma vergonha. Porque o rei fez-se servo. Isso não cabia na cabeça deles. Por isso Paulo diz aos Coríntios: a cruz de Cristo é loucura para os gentios e é uma vergonha para os judeus. Por isso ela é muito difícil de entender e de abraçar. E mais, entender, nós ainda fazemos um bocado de força para entender. Abraçar já se torna um pouco mais difícil. Mas submeter à cruz de Cristo, uau! Sabe quem é que se submete à cruz de Cristo? Quem entende que não há escapatória possível. Quem entende o problema onde está inserido. O meu pecado derrotou-me. A única forma de vitória é eu submeter-me à cruz de Cristo, que é a minha justiça plena diante de Deus. O que é que isto nos traz à nossa vida para aplicarmos? Quantas vezes nós queremos um Cristo vitorioso nos nossos termos, nas nossas condições? O Senhor vai-me dar vitória. E muitas vezes a vitória não é aquilo que nós entendíamos como vitória. Quantas vezes nós queremos um Cristo vitorioso nas nossas condições? Rejeitamos o caminho da cruz porque não reconhecemos o nosso pecado. É aí que reside o problema. Muitas vezes nós rejeitamos o caminho da cruz porque nós não reconhecemos o tamanho do nosso pecado. Então confundimos vitória com conforto, com glória pessoal, com sucesso à vista dos outros. E este é o problema da igreja de hoje. Porque a igreja de hoje confunde vitória tal qual como aquela multidão confundiu vitória de Cristo. Ele veio para reinar, para expulsar os romanos, para nos dar uma vida fácil, próspera e invejável aos olhos de todos os outros. Isto é o que a igreja de hoje muitas vezes procura. O conforto, a sua própria glória e sucesso à vista de todos os outros. Então nós confundimos vitória com conforto e glória e com sucesso imediato. E esta é uma questão que fica no ar para nós. Que tipo de Cristo nós estamos a servir? Ouça, onde não há consciência de pecado, a cruz não parece ser necessária. Então a multidão louva um rei que não compreende, que não entende. Mas eles estão a louvar um rei, certo? Eles cantaram gritos, puseram as suas vestes debaixo dos animais que ele passava por cima. Cortavam ramos de árvores e colocavam nos caminhos. Cantavam e gritavam, Hosana, que é Deus, salva-nos. Os romanos ouviam isto. Salva-nos de quê? Dos romanos, desta opressão. Então eles clamaram e aclamaram Jesus como rei. A multidão louva um rei que não compreende. A multidão grita Hosana movida por emoção intensa e expectativa elevada, mas sem o mínimo de convicção profunda acerca de quem é Jesus e o que é que ele vem fazer. Isto é um perigo para nós hoje. Porque podemos estar a louvar bem alto, gritar bem alto, ter um barulho ensurdecedor. É ensurdecedor para pessoas que entrem aqui e digam: uau, aquela malta louva Jesus de uma maneira. Mas depois aquilo que está dentro do nosso coração é a necessidade de sucesso, glória e números. Então muitas vezes as pessoas podem louvar um Jesus sem o entender. O clamor é alto, o entusiasmo é visível, mas o coração permanece superficial. Porque esse louvor não nasce de um verdadeiro arrependimento da sua condição diante de Deus. E nasce de uma vontade de ter sucesso.
Que doutrina é que nós encontramos aqui? Porque eles celebraram um rei que queriam controlar. Ora, se este rei cumprir as nossas vontades, nós continuamos a clamá-lo como rei, mas se ele não vier dentro das nossas expectativas, nós vamos rejeitá-lo daqui a uns dias. E foi o que aconteceu. Então é possível louvar Jesus com os lábios e ainda assim não se submeter à sua autoridade. Não é assim que os profetas diziam? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Exatamente. Então é possível louvar a Deus com os lábios, mas o coração estar bem distante da realidade de quem Jesus é e desta fé salvadora que Ele nos vem entregar. A fé verdadeira manifesta-se não é apenas em palavras ou em sentimentos. Aliás, se elas não são revelação de uma verdadeira e profunda transformação e de arrependimento, elas são nada. Tornam-se barulho, ruído. Se elas não mostram obediência e perseverança, elas não são nada, são ruído. Então, onde não há submissão ao senhorio de Cristo, o louvor torna-se apenas uma expressão de ruído, espontânea, momentânea, superficial, e deixem-me dizer o seguinte, ela é incapaz de sustentar uma fé verdadeira nos momentos difíceis, em circunstâncias difíceis, que o Senhor nos vai permitir passar. Não para nos derrotar, mas para fortalecer a nossa fé. E graças a Deus por isso, porque muitas vezes nós estamos a ser sustentados pela nossa própria capacidade de gerir, de gestão. E nos momentos difíceis nós aí sim rendemos-nos e entregamos tudo ao Senhor. Então, em aplicação à nossa vida, é que a intensidade do nosso louvor não vai nunca substituir o valor da obediência. Deus chama-nos para sermos obedientes antes de o servirmos com gritos de Hosana. Estou cansado, diz assim Deus aos profetas. Estou cansado que este povo me faça sacrifícios. Quem é que pediu sacrifícios? Foi o próprio Deus. Mas quando os sacrifícios, que era um louvor externo, não era resultado de uma transformação interna, de um louvor interno verdadeiro, Deus disse, estou enojado deste tipo de sacrifícios, deste tipo de louvor, deste tipo de adoração. Isto para mim é nojento. Ouçam, não é só superficial, não é só indiferente, é nojento. Isto devia chamar-nos a atenção. Porque Deus diz isso aos seus profetas. Porque o povo estava cheio desta intensidade de louvor, mas sem obediência nenhuma. Então a fé verdadeira permanece quando a emoção passa. A fé verdadeira permanece quando a emoção passa. Isto já vos aconteceu ou não, irmãos? Quando nós estamos derrotados na nossa própria capacidade de ser. E a única coisa que nos mantém é a nossa convicção forte em quem Jesus é, não naquilo que nós conseguimos fazer. Quantos de nós já vivemos isto? Claro que isso não é fácil, mas damos glória a Deus por esses momentos, porque elas mostram-nos a nossa necessidade de dependência daquele que nunca vai desaparecer. Aquele que é eterno. Aquele que nos dá a oportunidade de nós nos tornarmos com Ele um só. Então é possível louvar a Jesus com os lábios e ainda assim não se submeter à sua autoridade. Sabem, a igreja deve formar convicção bíblica, não apenas trazer experiências emocionais fortes. Porque as emoções passam, a convicção bíblica permanece e forma um caráter de Cristo. Que mesmo nos momentos em que nós sabemos que vamos passar por uns momentos mais difíceis e que estamos a ir em direção à cruz, mesmo quando todo o outro povo, o povo está a clamar e a dizer tu és capaz e nós sabemos que aquilo é oco. Porque quando eu estou a dizer tu és capaz é dizer não te vai acontecer nada de mal. Vai correr tudo bem. Nós às vezes influenciamos com estes chavões. Não te preocupes porque Deus ama-te. Vai correr tudo bem. Correr tudo bem vai, mas é aos olhos de Deus. E para Jesus correu tudo bem, porque aos olhos de Deus ele tinha que sofrer, ser rejeitado e morrer. Mas aos olhos do povo aquilo não fazia sequer sentido nenhum. E para nós muitas vezes o sofrimento não faz sentido nenhum. E por isso nós incentivamos uns aos outros a que se nós estamos bem e tudo nos corre bem é porque o Senhor está connosco.
Mas, irmãos, deixem-me eu dizer o seguinte, não há maior falácia do que isso. Porque o Senhor não disse, olha, quando tudo estiver bem, eu estou ao teu lado. Quando tudo estiver mal, é porque eu não estou lá. O Senhor disse, todos os dias estarei contigo. E vais ter aflições no mundo, porque é normal, eu também estive. Mas deixem-me eu dizer-vos o seguinte, tenham em atenção e lembrem-se disto. Eu venci o mundo. Como é que ele venceu o mundo? Através da sua morte, sepultamento e ressurreição. E tudo isto é o resultado de uma obediência exata ao plano de Deus. E é assim que nós devemos viver, porque a superficialidade da multidão não foi revelada no clamor alto de Hosana. Foi revelada mais tarde, uma semana, quando eles rejeitaram este rei que eles aclamaram. Então a superficialidade da multidão é revelada em Mateus 27. E eu não vou ler, mas é o contexto da rejeição. É quando eles rejeitam o Cristo. E ao invés de dizerem Hosana, Hosana, eles dizem crucifica-o. Crucifica-o. Ele não vem atender às nossas necessidades, ele não vem cumprir com aquilo que era a nossa expectativa. Então já não é nosso rei. Crucificam, matem-no. Exterminem-no. Desapareçam com ele. A superficialidade da multidão é revelada nesta rejeição. Quando Jesus não derrota Roma, não exalta Israel politicamente e não corresponde às suas projeções humanas de poder e sucesso, a admiração que eles tinham transforma-se em rejeição. Não cumpres com a nossa vontade? Não é assim que os nossos meninos e meninas, bebés, fazem connosco? Eles estão a revelar o que está no coração humano. É natural. É natural. Mas o que Jesus vem fazer na nossa vida é vivermos uma vida sobrenatural. Então a doutrina para nós hoje, o ensino é que o Cristo que não serve aos nossos desejos é facilmente rejeitado. Cuidado com o nosso coração. Porque nós não vamos ver todos os nossos desejos cumpridos. E isso é a oportunidade de nós mostrarmos a nossa fidelidade e alegria no Senhor e não nas coisas que nós tínhamos expectativa que acontecessem. O coração não regenerado rejeita a autoridade de Cristo. Não se submete a Ele, quer controlá-lo. Ou fazes isto e eu te adoro, se não fizeres eu também te rejeito. Um coração não regenerado é assim. Não aceita a autoridade de Cristo, porque ele quer controlar este Cristo. Então a aplicação para nós na nossa vida é seguirmos Jesus enquanto ele corresponde às nossas expectativas apenas? Só seguimos Jesus se ele corresponder com as nossas expectativas? Permanecemos quando ele chama ao arrependimento, quando ele nos corrige? Dizemos, ó Senhor, perdoa-me. Eu estava completamente ao lado. Deixem-me dizer-vos o seguinte, isto não vai acontecer apenas uma vez na nossa vida, isto vai acontecer diversas vezes, porque nós estamos a viver um processo de transformação, onde o nosso coração, muitas vezes, aquele coração duro, orgulhoso, vai tentar dominar. E por vezes consegue conciliar esse domínio. Mas nós, logo pelo poder do Espírito Santo dentro de nós, a alertar-nos e a chamar-nos e a corrigir-nos e a abraçar-nos, nós vamos dizer, Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu estava a desviar-me do teu propósito, eu quero ser submisso a ti e não às minhas condições. Todos os dias nós temos que fazer isto, não é uma vez nem duas no nosso processo, na nossa caminhada, é todos os dias. Será que nós rejeitamos o Senhor quando Ele corrige o nosso caminho? Sabem, esta tensão entre emoção e convicção espiritual vai estar sempre presente na nossa vida. Porque as expectativas que nós temos promovem a nossa emoção. As expectativas e circunstâncias à nossa volta vão definir a nossa emoção. Não é à toa que nós não estamos sempre a sorrir. Porquê? Porque as circunstâncias à volta fazem-nos ficar tristes. Às vezes até desesperados. E existe esta tensão emocional. Mas sabe o que é que resolve isto? Não é o chazinho das 6. São convicções espirituais vindas na palavra e confirmadas pelo Espírito Santo de Deus.
Então existe uma profunda tensão entre esta emoção religiosa e a convicção espiritual verdadeira. Sabe, a emoção é muito rápida e é muito volátil. Da mesma forma que ela chega de uma forma... Basta uma boa notícia, não é? Basta aquela notícia que nós já esperávamos há muito tempo e de repente a nossa emoção passa dos 0 aos 100 e pum! Uau! Mas também como ela veio e por a nossa emoção é volátil e é muitas vezes superficial, ela também se desvanece assim de um momento para o outro, esfumaça-se. Aquilo que permanece não é a nossa emoção nas coisas básicas da vida, são as nossas convicções mais profundas naquilo que é eterno. Porque quando a nossa convicção está depositada naquilo que venceu todas as coisas, não há nada nem ninguém que nos possa derrotar. Porque a nossa alegria não está aqui à nossa volta, mas está no meu Senhor, que conquistou todas as coisas. E Ele dirige o reino, que é sobre todas as coisas. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não passará, permanecerá para todo o sempre. E eu estou agarrado nessas promessas. Eu estou sustentado nessas promessas. E quando, irmãos, deixem-me dizer, este é o segredo do cristianismo. Contenham-se naquilo que é as circunstâncias à nossa volta. Não depositem, não tentem transformar ou promover alegria pelas coisas mundanas que o mundo nos oferece. Mas tentem, porque isto é um esforço enorme. Tentem ter alegria e prazer nas coisas que são eternas do Senhor. Só a fé fundada na revelação de Deus é que suporta o caminho da cruz. Só a fé revelada por Deus e em Deus e acerca de Deus é que nos pode fazer suportar um caminho da cruz. Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua e siga-me. Só consegue perceber isto e viver isto quem tem revelação de Deus acerca de quem Ele é e daquilo que nós somos nele. Porque vão haver momentos difíceis e é isto que nos sustenta. Então a verdadeira fé não abandona Cristo quando o custo, a dificuldade, o sofrimento aparece. Pelo contrário, nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós não deixamos de sofrer. Mas nós não sofremos em vão. Sofremos por uma causa muito superior a nós. Parece que estou a ouvir Jesus dizer: a minha vontade era não ter que passar por isto. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Muitas vezes nós temos que fazer esta oração, irmãos. A alegria do Senhor não estava em ter um momento de maior paz. Estava em cumprir a paz de Deus por meio do sofrimento. Como é que nós podemos aplicar isto a nós e à nossa igreja? A igreja precisa menos de entusiasmo momentâneo. Porque o entusiasmo momentâneo é visível em altos e baixos da vida de uma igreja. Deus foi muito fiel, eu agora durante 3 domingos vou lá ao culto. Não tem a ver com o grito que nós damos aqui. Tem a ver com a dependência, permanência no dia-a-dia em obediência àquilo que o Senhor é e àquilo que Ele nos chama a ser. Muitas vezes não é, eu agora vou dizer muitas vezes, se calhar não é assim tantas vezes, mas por vezes pode acontecer, ser difícil nos encontrarmos como comunidade cristã, como irmãos em Cristo, porque estamos menos bem. Mas quando nós damos tudo o que temos e tudo o que somos, já vos aconteceu? Quando vocês não têm mais nada para dar a ninguém, mas vocês dão tudo o que têm, quem é que sai mais bem-aventurado, mais abençoado? Somos nós. Então a igreja precisa de menos entusiasmo momentâneo e mais discipulado profundo, onde nós nos incentivamos uns aos outros e nós mostramos que a convicção bíblica é que vai sustentar a fé quando a emoção desaparece, ou mais, quando a emoção negativa toma conta.
Porque muitas vezes nós vamos ter este problema e esta tensão e dizer ao Senhor, Senhor, eu não quero mais pensar nisto, isto é derrotista, isto é negativo, eu não quero dar lugar a isto. Então eu quero entregar a Ti toda esta minha ansiedade, toda esta minha negatividade. E sabe como é que o Senhor nos convida a fazer isso? Com louvores. Façam isso com ações de graça. Senhor, eu dou-te graças porque Tu já venceste. Tu disseste para eu não ter os meus olhos fixos naquilo que me derrota ou naquilo que me perturba, mas disseste para eu ter os olhos fixos em Ti, que já estás do outro lado, no lugar santo dos santos, já rasgaste o véu, já estás do lado de lá e estás a cumprir com a Tua vontade. E isso ainda assim é ministério para mim, porque Tu estás a interceder por mim para que eu possa sair vitorioso. Extraordinário. Então Jesus continua a ser rei, mesmo depois de ser rejeitado. Então a rejeição humana não faz de Deus rei da mesma forma que o proclamá-lo não fez dele rei. Irmãos, nós temos que entender isto. Não está na nossa força ou na nossa... Não é porque nós clamamos mais que ele recebe mais louvor. Não é porque nós o elevamos mais que ele se torna mais poderoso. Ele é, ponto. Aqui a questão é se nós reconhecemos ou não. Aqui a questão é se nós o proclamamos ou não. Aqui a questão não é se ele é se os outros veem o que ele é, através da nossa vida. Nós não glorificamos mais o Senhor, ele já é todo glorioso. Aqui a questão é se nós entendemos e também o glorificamos por quem ele é, na nossa vida. Então reconhecer Jesus parcialmente, na verdade, é rejeitá-lo plenamente. Quando nós queremos apenas o Jesus triunfante na nossa expectativa, nós não estamos a aceitá-lo como ele verdadeiramente é. Nós temos que reconhecer a necessidade da cruz e não resistir à correção da trajetória que o Evangelho nos exige. Nós precisamos de ser transformados dia após dia. Então, a rejeição humana não altera a realeza de Cristo. A rejeição humana não altera a realeza de Cristo. E deixe-me dizer o seguinte, também não é o contrário. Não é porque nós o clamamos Cristo que ele se tornou Cristo. Ele tornou-se Cristo de todos aqueles que creem nele por causa da sua obediência. Sabem, daquela multidão toda, eu gosto muito de pensar nisto, porque nós estamos lá nesta multidão agora. Lá deixem-me dizer, nós estamos a caminhar com Cristo, então nós estamos naquela multidão. E nós uns dias mais tarde também vamos rejeitá-lo, porque ele não foi ao encontro das nossas expectativas e da nossa capacidade humana de entender qual é o plano divino de Deus para a salvação. Mas sabem o que é bom? É que Jesus não foi àquela cruz por causa dele. Foi por todos aqueles que estavam a rejeitá-lo naquele momento. Que 7 dias antes estavam a aclamá-lo como rei, sem entendimento ou com um entendimento superficial. Jesus continuou a caminhar e a pensar, vocês agora ainda não entendem, mas vocês vão entender. No momento da rejeição, ele disse a ele mesmo a mesma coisa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus não se tornou rei por causa do clamor do povo, e também não é o clamor do povo que o torna rei, da mesma forma que a rejeição do povo não lhe retira o seu reinado. Jesus não é apenas um profeta, ou um conselheiro, ou um ajudador, como muitas tradições, até cristãs, se dizem cristãs, proclamam. Jesus não é apenas um profeta, porque ele é profeta. Ele é o profeta. Jesus não é apenas um conselheiro, ele é o conselheiro. Jesus não é apenas um mestre, ele é o mestre. Ele não é apenas um ajudador, alguém que está ao lado, ele é o ajudador. Eu enviarei outro igual a mim. Vocês não vão ficar órfãos de mim, porque eu vou enviar um outro igual a mim. Mas ele não é só isto, o que nós estamos a dizer. Ele é Senhor. Agora, para concluir, como é que nós participamos deste reino com humildade? Como é que nós nos sujeitamos a isto?
Porque a entrada triunfal confronta-nos com uma pergunta inevitável. Nós seguimos o Cristo da cruz ou o Cristo dos nossos desejos? Jesus não entra em Jerusalém para ser usado, para ser controlado, para cumprir todas as expectativas que estão ali à volta dele a serem nascidas naquele momento. Uau, agora vai ser assim. Jesus não entrou em Jerusalém para isso. Jesus entrou em Jerusalém para ser obedecido, porque ele tornou-se Senhor visível aos nossos olhos. Ele não entra para satisfazer as expectativas humanas, mas para cumprir a vontade redentora de Deus. É isto que muitos corações não entendem. Por isso é que ainda há perguntas hoje: porquê é que Jesus teve de morrer? Porque eles ainda não entenderam a necessidade da redenção. Eles ainda não entenderam a necessidade do arrependimento. Eles não reconhecem que são pecadores, devedores de Deus. Por isso eles não entendem que Jesus tinha de morrer. Mas Jesus tinha isso tudo na sua teologia. Então nós, na realidade, participamos verdadeiramente do reino quando reconhecemos o nosso pecado, quando aceitamos a necessidade da cruz para a nossa vida e nos submetemos ao senhorio de Cristo. É aí que participamos do reino com humildade. A questão não é se Ele é rei, mas é se nós nos rendemos a Ele como Senhor. Então nós participamos do reino quando? Quando aceitamos o Cristo da cruz, não o Cristo moldado aos nossos desejos. Nós participamos deste reino quando? Quando reconhecemos a profundidade do nosso pecado, da nossa necessidade. Participamos deste reino com humildade quando? Quando nos submetemos à vontade de Deus, mesmo quando ela nos confronta. Participamos deste reino humildemente quando? Quando seguimos o Rei Servo no caminho da obediência sacrificial. Então o verdadeiro louvor não é gritar hosana. Isso faz parte. Mas o verdadeiro louvor não é gritar hosana hoje, no início da semana. O verdadeiro louvor é quando nós permanecemos fiel enquanto a cruz de cada dia se aproxima. Porque ela vai se aproximar. Amanhã é segunda-feira. Aliás, hoje ainda não terminamos o dia. Hoje ainda vamos correr algumas coisas. Ainda vamos ter algumas oportunidades de permanecer fiéis. Então o triunfo de Cristo não foi o aplauso da multidão, mas foi a obediência perfeita de Jesus até à morte. Esse foi o triunfo. Porque o triunfo não era um poder político. Era uma ação redentora. Então este é o rei que nós somos chamados a seguir. Será que eu reconheço a necessidade da cruz por causa do meu pecado? Esta é uma pergunta que eu tenho de fazer hoje. Aliás, eu tenho de fazer 3 perguntas. E esta é a primeira. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir. Será que eu reconheço a necessidade da cruz por causa do meu pecado? A segunda pergunta é: a minha fé resiste quando Jesus não faz o que eu quero ou o que eu espero? Pensemos nisto, irmãos. Façamos esta pergunta agora, neste momento, a nós mesmos. Sigo Jesus por convicção ou por conveniência? As minhas orações refletem se eu sigo Jesus por convicção ou por conveniência. Se a minha percentagem maior de louvor em oração a Deus é pedir para a minha vida, então eu estou a seguir um Jesus por conveniência e não por convicção. Porque em boa parte a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer é 90% adoração e dependência e 10% de dependência naquilo que Ele já decidiu nos dar. Então não tem a ver com o esforço que nós fazemos de lhe pedir coisas que Ele já decidiu não dar. Tem a ver com nós entendermos que Ele é Rei e Senhor, que Ele é que é o Deus eterno, que Ele decidiu ser nosso Pai por excelência, que Ele é santo, santo, que Ele é Rei. E que nós clamamos que o seu reino se faça aqui como ele é feito nos céus. E que nós cumpramos com essa vontade.
Então nós louvamos a Deus. Eu gostava de orar convosco, porque em boa verdade nós precisamos de lembrar isto da nossa condição hoje. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, Senhor, quero-te pedir perdão pela quantidade de vezes que nós nos identificamos com este povo, com esta multidão que clama pelo teu nome, mas à espera de ver cumpridos os nossos desejos. Infelizmente, Senhor, esta é uma verdade nas nossas vidas, que nós queremos mitigar, que nós queremos fazer desaparecer cada vez mais, Senhor. Queremos que a nossa oração se ajuste ao teu plano divino para as nossas vidas. Queremos que a nossa oração cada vez mais reflita a tua vontade expressa acerca de nós, mesmo quando isso nos confronta. Sabemos que esse confronto é para a nossa transformação. Nós sabemos isso muitas vezes teologicamente falando, teoricamente falando, mas quando ela vem à nossa vida, Senhor, nós temos dificuldade em exercê-la. Por isso, em primeiro lugar, Senhor, eu quero reconhecer que muitas vezes nós somos esta multidão. Senhor, que nós possamos abafar este hosana superficial e comecemos a levantar um hosana cada vez mais convicto, plenamente convicto de que a salvação vem de Ti. E nós te pedimos, Senhor, salva-nos desde os céus, porque sabemos que aqui na terra, Senhor, nada há para nos salvar. Senhor, ajuda-nos a cumprir com a Tua vontade e a sermos satisfeitos cada vez mais, Senhor, naquilo que é o Teu plano redentor. Ajuda-nos a entender e a compreender como João Batista, que no início de um ministério ele já estava a terminar o dele e ele reconheceu quem era o seu Cristo, que era necessário ele crescer, o Cristo crescer e ele, como João Batista, diminuir. Que ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, ajuda-nos, salva-nos. Queremos cantar, Senhor, hosana nas alturas. Desde os céus, salva-nos, Senhor. Que o nosso coração possa exaltar-te, que o nosso coração possa buscar-te. Senhor, vai mitigando, vai esmagando esta tendência que nós temos. Senhor, quer-te dar, por gratidão, Senhor, quer-te dar honra e glória pela oportunidade que tu nos dás, porque nós já não estamos mais aprisionados pelo poder do pecado, mas nós somos movidos pelo poder do teu Espírito. Senhor, já não estamos mais aprisionados a rudimentos do mundo e expectativas humanas, mas queremos ser guiados pelas tuas expectativas. Senhor, obrigado por isso. E é com toda a gratidão, Senhor, que nós dizemos muito obrigado. E é em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Enquanto louvamos e levantamos a nossa oferta, vamos louvar a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos louvar a Deus.